Olá, pessoal, o soberano Deus nessa manhã está conosco e é bom a gente termos essa certeza e essa garantia de que nós temos andado com Deus. Bem colocado isso, por quê? Porque se fosse ao contrário, eu preciso ter certeza de que Deus tem andado comigo. Não, nós é que temos que ter a certeza de que nós estamos andando com o Senhor. Que a Bíblia nos fala que Noé, ele andava com Deus. E nós também temos que fazer uma análise e ver se verdadeiramente nós estamos andando com Deus. Muitas pessoas, elas não sabem o que é andar com Deus. Deus vai andar comigo se eu não tiver prazer nos mandamentos deles. Deus vai andar comigo se eu estiver me inclinando para as coisas da carne, porque a Bíblia diz que a inclinação da carne, ela gera morte, e a inclinação do espírito gera vida. Então, nós precisamos fazer uma autoavaliação para onde eu estou me inclinando. Por quê? Porque para onde eu estiver me inclinando é para onde eu estou sendo levada através das vontades da minha carne. A Bíblia nos fala que nós não temos que cumprir as concupiscências da carne e nem tampouco as concupiscências dos nossos olhos, ou seja, o desejo da nossa carne. Exemplo simples, porque às vezes nós estamos com compromissos na igreja e às vezes nós somos tentados a largar os nossos compromissos. Deus entende, Deus sabe, eu fui ontem, para que eu preciso ir hoje? Eu vim pela manhã, para que eu preciso vir à noite? Sendo que você tem um compromisso com alguma coisa na casa de Deus. Às vezes, claro, a nossa carne, ela cobiça contra o nosso espírito, mas a quem você vai atender? A sua carne ou ao seu espírito? Teve uma vez que eu estava indo para a igreja e o meu sobrinho de 2 anos, né? Ele tão bonitinho, uma criança encantadora, com aquela vozinha, não vai não, quem vai ficar comigo? Então são palavras que mexem com a nossa carne, com as nossas emoções e dá vontade realmente da gente atender o quê? Aquela criança. Mas eu já tinha ficado com ela o dia inteiro, o tempo inteiro. Então a gente precisa realmente, nessas horas, ser forte, ser firme e fazer e cumprir o quê? Com as nossas obrigações. Embora ele não entenda, mas eu preciso cuidar do meu espírito, porque se eu não cuidar do meu espírito, se eu não cuidar da minha vida emocional, não vai ter nem como eu cuidar dele. Porque nós precisamos entender, pode parecer até que, mas é algo ruim você deixar uma criança. Claro que é ruim, mas eu também não posso fazer todas as vontades dele. Se tivesse que trabalhar e seu filho pedisse para você ficar, por mais que o seu coração cortasse, você ia trabalhar porque você tem obrigação, você ganha, você precisa. Não pode ser diferente com o nosso Deus, porque a bênção para chegar até aquela criança, ela precisa de você. Para aquela criança ser feliz, para aquela criança ela receber as bênçãos sobre ela, depende de você, a sua família, a sua casa. Para que tudo vá bem, nós precisamos renunciar a algumas coisas, abrirmos mão de algumas coisas para fazermos a vontade do nosso Deus. Então, é preciso que nós venhamos fazer essa avaliação sobre a nossa vida, o nosso caminhar com Deus, para onde é que a minha vontade, as minhas vontades, vamos falar no plural, porque a gente não tem só uma vontade,
Nós somos donos de várias vontades. A nossa carne nos dá muitas vontades, vontade de ficar em casa, vontade de dormir, vontade de passear, vontade de falar com um amigo, vontade de estar na companhia de alguma pessoa, vontade de ir à praia, vontade de falar com alguém, enfim. Nós somos dono de várias vontades, mas a que prevalece é a do Espírito. É a vontade de buscarmos a Deus, a vontade de estarmos com Deus, vontade de caminharmos com Deus. E eu quero mostrar isso para você, já que nós estamos falando de vontade. O próprio Jesus, ele disse que eu não nasci para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus, ele entendeu que ele não veio, que ele não foi chamado para fazer a vontade dele. Jesus, ele sabia que ele tinha o quê? Uma missão. E creio que todos nós que somos de Deus, que servimos a Deus, que nós prontificamos, aceitamos o plano de Deus, aceitamos o modo de vida, o estilo de vida de Jesus, nós precisamos entender isso, que nós morremos quando no batismo nós fomos sepultados, aquela velha natureza pecaminosa, ela morreu. Ela hoje já não existe mais. Ela só existe para nos impedir de cumprir com a nossa missão. Não fomos chamados por um acaso, não fomos escolhidos por um acaso. Para pensar nisso. Por que Deus escolheu você? Porque você é bonitinho? Porque você fala bem? Porque você é dono de talentos? Não. Ele escolheu por um motivo pelo qual eu e você desconhecemos. Nós não fomos escolhidos pela nossa beleza, porque até não sou possuidora dela, né? A nossa natureza não cooperou com isso, mas somos satisfeitos com aquilo que temos e que vemos, agradecidos somos. Poderia ser pior, né? Como a gente fala por aí. Ai, gente, brincadeira. Mas é uma verdade. Deus nos escolheu para nos usar. Deus nos escolheu para sermos instrumento, canal. Deus nos escolheu para fazermos a vontade dele. E eu quero provar isso para você aqui, olha, no Salmo 119, a partir do versículo 17, olha como o autor desse salmo, ele fala assim, olha, fazei bem, ele orando, falando com Deus, fazei bem ao teu servo, para que vivas e observe o que? A tua palavra. Esse salmo aqui é um salmo totalmente rico. Ele, o autor, ele expressa a vontade do coração dele. Quando ele diz assim, fazei bem ao teu servo, para que viva e observe o que é a tua palavra. Qual o desejo do coração dele? Observar a palavra de Deus, né? Ele não estava pedindo a Deus que fizesse bem a ele somente para que ele vivesse, mas para que ele pudesse ali observar a palavra de Deus. Ele não falou, fazei bem a seu servo para que vivas e venha curtir a vida, venha passear, não. O propósito dele era viver para que ele pudesse observar a palavra de Deus. Olha que ele pede mais, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, as petições do coração dele estava tudo voltado ao quê? Para fazer a vontade de Deus. Ele não pede nada para ele. Ele não pede nada para ele gastar com esse mundo. Ele não pede a Deus, Senhor, me dá saúde para que eu possa passear, que eu possa me divertir bastante. Não. Toda a vontade dele, todo o desejo dele está voltado para as coisas de Deus. Vamos continuar. No versículo 19 diz assim, sou peregrino, ou seja, forasteiro na terra, estrangeiro, né? Não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada, olha aí, de desejar os teus juízos em todo o tempo. Mais uma vez, olha o desejo
do coração dele. É o juízo de Deus em todo o tempo, ou seja, ele não quer perder tempo com as coisas que não traz nenhum proveito. Gente, não é pecado você passear, não é pecado você sair com seus amigos, conversar com seus amigos, distrair, curtir a sua família. Nada disso é pecado, nada disso é errado. Só que nós precisamos saber quais são as prioridades da nossa vida. Nós precisamos sermos pessoas compromissadas, termos uma aliança com o reino, gente. Significa que eu sou fiel àquilo a qual eu me aliancei, àquilo a qual eu me comprometi a fazer. Se você tem uma empresa e você fez uma aliança com alguém, né? Você não pode quebrar essa aliança. Aliança é o quê? Sinônimo de compromisso. Eu estou compromissado com alguém. Então, se eu não fizer a minha parte com essa aliança não vai dar certo. Ah, somente um faz a parte e o outro não. Não, temos que estar juntos. Aí ele fala, a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos seus mandamentos. Então a gente não pode desviar dos mandamentos, porque os mandamentos foi algo que Deus estabeleceu para que todos nós que servimos a Ele tivéssemos uma vida total e abençoada. Se quiseres me ouvir, comeremos o melhor dessa terra. Então guarda os mandamentos do Senhor para que tudo esteja bem. No 22 diz assim, tira de sobre mim o opróbrio, ou seja, a vergonha e o desprezo, pois guardarei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se caluniavam, ou seja, se ajuntavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos seus estatutos. Gente, olha que exemplo de servo. Enquanto as pessoas estavam ali se ajuntando para falar mal dele, ele não estava nem preocupado com isso. Ele estava ali meditando. Então, ele estava totalmente inclinado para fazer o quê? A vontade de Deus. No 22, 25, né? Não, 24, ele diz assim, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Olha aí, gente. Ou seja, quando ele fala de testemunho, ele está falando da palavra de Deus, de tudo aquilo que foi nos deixado escrito, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, Salmo 1, medita nele de dia e de noite. Mas olha o interessante que ele fala aqui, os seus testemunhos, ou seja, a sua palavra, ou seja, aquilo que nos foi deixado escrito, ele fala, é o meu prazer e os meus conselheiros. Olha, gente, a Bíblia é o nosso conselheiro, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus são os nossos conselheiros. Quem dera que todos nós tratássemos, a palavra de Deus como nossos conselheiros, ou seja, nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução, a Bíblia é o nosso manual de vida. 25 diz assim, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Fazei-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Gente, esse cara aqui, a Bíblia não fala o autor, ele estava, num dito bem claro, popular, afim de Deus. Ele estava completamente, o coração dele estava completamente afim. Demonstra isso, gente, em detalhes, que ele estava totalmente voltado a fazer a vontade.
perdão, ele estava totalmente, o coração dele estava totalmente inclinado, porque diversas vezes ele fala, né? Desvenda os teus olhos, desvenda os meus olhos para que eu veja a tua maravilha. Dá-me entendimento para que eu compreenda a tua lei, enfim, para que eu ande em teus caminhos. Gente, em todo o tempo ele demonstra para onde o coração dele, as vontades dele estavam inclinadas. Amém? Eu vou parar por aqui porque já deu 15. Amém? Não se esqueça, se você tem curtido o nosso canal Edificando Vidas, compartilhe os nossos vídeos. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, que isso nos dá força para continuar. Dá o seu like, que é importante para a gente. E o mais importante ainda é que você faça ali, deixe seus comentários, para que a cada dia mais a gente possa melhorar a qualidade dos nossos vídeos e das nossas pregações, ministração, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz e até a próxima, se Deus permitir.